Pronto, estou iniciando a gravação da aula. Infelizmente não vai dar para transmitir ao vivo a aula, então eu vou gravar pelo programinha aqui de gravação de tela para que a gente possa trabalhar, né? Em cima do material. Vamos lá. Quem fez o cálculo do quinis que eu mandei? Marina, cadê Marina? Marina fugiu. Eu coloquei ela na lista arbitrariamente e ela não aceitou a incumbência. Alguém fez o cálculo? Alguém chegou a fazer o cálculo? Elaine? Não fiz. Eu não tive muito tempo esses dias não, que eu tô resolvendo aqui. Eu ainda um monte de coisa aqui do falecimento do meu pai, mas eu vou Oh, meus pêsames. tirar um tempo pra fazer. Não, já tem já um mês mais ou menos, mas para ser documentação de tudo, para dar entrada em umas coisas, para cancelar outras coisas, tá difícil de conseguir. Imagino. Mas é importante que vocês façam, certo? Encontrem Tá aí bom, um professor. tempinho. Também não fiz. É Eu até importante. eu tô correndo também, mas eu havia esquecido. Eu lembrei, eu vi hoje que eu lembro no grupo, mas hoje eu não tive como fazer, mas eu vou fazer porque eu vou precisar em breve Então, é importante. É aprender. importante para que vocês possam tirar as dúvidas, né? Não Ô, adianta. professor, Oi. Pois não. esse é o que o senhor pediu na última mentoria? Foi. Ou é o senhor passou o quinis em Passei o PDF? quinis. Eu não assisti. Eu passei, inclusive, hoje eu fiz referência a ele no grupo. Você não Eu deve não ter visto consegui no grupo. acompanhar. É. Mas não tem Mas eu vou problema olhar não. depois. Não tem problema não. Eu fiz o cálculo. Nunca vou pedir nada para vocês que eu não tenha feito. Então eu fiz o cálculo. Marina, entrou Marina na sala. Conseguiu fazer, Marina? Você acredita que eu ainda tô fazendo a tabela? Normal. Eu lembrei agora da aula. Ô, professor, tem que ir de um por um, botando. Olha aí que experiência bacana. Experiência maravilhosa. Você sabe que tem que colocar um por um. Exatamente. Exatamente Menino, e colocar um por um. eu pensando que. É porque eu sou broca com Excel, né? A gente não tem uma amizade muito boa, estamos aprendendo ainda. Sim. E aí eu tava tentando colocar os que eram repetidos, né? Os valores repetidos. Aí eu Sim. copiava. Sim, sim. Não, perfeito. Veja só. O primeiro aprendizado é esse. Não é simplesmente pegar o cálculo e ter uma fórmula mágica. Não existe isso. Você vai perder tempo colocando remuneração por remuneração. Se você não tem o cálculo comprado, e a minha ideia com o curso é que vocês não precisem estar gastando dinheiro com cálculo, não é? Você tem pouco clientes, tem 10 clientes, poxa, dá para fazer num dia o cálculo dos 10, certo? A minha ideia é que você gaste o mínimo possível, mas você precisa saber quanto tempo vai levar em cada cálculo, para ter uma ideia de quanto é que é o preço do seu serviço, né? Poxa, se eu trabalho 8 horas por dia com cálculo, quanto eu quero ganhar por hora? Se eu quero fazer 8 horas no mês de cálculo, eu demoro 1 hora para fazer um cálculo, eu demoro 2 horas, eu demoro 1 hora e meia. Eu fiz esse cálculo, eu demorei 1 hora para fazer. A maior parte do tempo foi digitando os meses, né? Mês a mês, tal. Beleza, faz parte do aprendizado. E aí, o que é que eu quero que vocês observem? Eu vou colocar então o cálculo aqui para vocês. Minha ideia, obviamente, não era essa. Mas hoje a gente vai ver detalhes que a gente não viu até agora, porque os casos que eu peguei eram muito simples. E esse é um caso real que tem todas as dificuldades que poderiam existir em um cadastro nacional de informações sociais, certo? Então, são detalhes pequenos que eu quero que vocês observem. Vamos primeiro, deixa eu compartilhar a tela, né? Que vocês possam ver o que é que eu estou fazendo. Compartilhar. O meu aqui, eu comecei a fazer, né? Escrever aqui
a tabela. Aí eu percebi que de setembro de 2001 até maio de 2003, ela teve um benefício, um auxílio-benefício. Isso. Não O que é que a lembro gente, qual. o que é que a gente vê? Eu vou colocar o CNIS dela primeiro, para que a gente Auxílio. possa entender o CNIS, quais são as informações que são relevantes para a gente, né? Vocês estão vendo a página inicial aí do CNIS? Sim. Estão vendo, né? Veja as informações que tem aqui que são importantes para a gente. A data de nascimento dela é importante. Por que é importante a data de nascimento? Porque eu tenho que saber se ela tem direito à aposentadoria por idade, se ela cumpre a pontuação antes da reforma para excluir o fator previdenciário, né? Eu preciso saber se ela, de repente, precisa de alguma regra de transição da reforma que necessita da idade. Então, a data de nascimento eu preciso guardar. O gênero, obviamente, né? Saber se é homem ou se é mulher. E aqui a data de início do primeiro vínculo dela. Tá certo que esse caso é um caso bem complexo, mas ele tem uma facilidade. Você contar o tempo de contribuição dela. Aqui, ó. O tempo de contribuição começou em 3/5/82 e está em aberto. Ou seja, ela não se aposentou ainda. Quer dizer, ela não se afastou ainda. Aposentada ela está. E a última remuneração dela é de julho de 2020. Então, a gente tem uma data de início aqui de 82 e um vínculo ainda em vigor. Ou seja, eu vou poder contar o tempo de contribuição dela, que é o único, apenas com esse vínculo aqui do Banco do Estado de Sergipe. Se ela tiver outros aí, não vai influenciar, né? Porque seriam concomitantes ao tempo do Banco do Estado de Sergipe. O tempo concomitante, alguma contribuição que ela tenha feito ao mesmo tempo, o que é que vai mudar? Você vai ter que somar os salários de contribuição de cada mês em que houve concomitância. Mas, para efeito de tempo de contribuição, o fato de você trabalhar em 2 lugares, trabalhar concomitantemente, não vai alterar o valor, ou não vai alterar o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria. Então, facilita a nossa vida aqui saber que ela começou a trabalhar em 82 e está trabalhando até hoje no Banese. Obviamente, tem aqui os salários de contribuição. Eu preciso colocar todos esses salários de contribuição na tabela só se eu quiser fazer um cálculo da vida toda. Mas observe que é muito complicado fazer isso. Aí eu orientei vocês, olha, com relação à vida toda, aí vale a pena você adquirir um programa de cálculo. Ou então fazer uma parceria com o contador que cobre o valor desses cálculos só no final do processo. Porque aqui vai dar muito trabalho. E cada mês desse, o índice de inflação muda muito, né? Tem corte de zero, é muito complicado. Então, eu aconselho vocês se vai fazer a tese da vida toda, a revisão da vida toda, compre um programinha, previdenciarista, IEPREV, que aí vai valer a pena, porque você consegue trabalhar rápido, trabalha com volume, é muita gente que tem direito à tese da vida toda, então não é difícil conseguir clientela interessada nesse cálculo, acaba valendo a pena você investir em um programa desse. Normalmente a licença é de 1 ano de uso, então dentro de 1 ano de uso você vai usar muito, ele vai se pagar. Mas como a gente está fazendo o cálculo da renda mensal inicial para saber como é calculada a renda mensal inicial hoje em dia, conforme o INSS admite, aí a gente só vai precisar pegar a partir de julho de 1994. Pronto, a partir dessa data aqui, julho de 1994. E a partir daqui eu tenho que ir mês a mês mesmo, Marina, olha. Todo mês colocando aqui. Sendo que, olha a primeira dificuldade que tem nesse cálculo do CNIS, né, que eu passei para vocês. A primeira dificuldade é que tem meses em que não tem contribuição, então não vai aparecer aqui, ele pula alguns meses, não está numa sequência. Só que eu tenho que colocar essa sequência lá na minha tabela, porque eu vou usar muitas fórmulas. Então a minha tabela ela não vai ficar toda assim do jeito que está aqui não.
Em alguns meses eu vou ter que colocar 0 aqui em branco, porque eu vou precisar das fórmulas. Então, faça a sua tabela de julho até a data final do benefício, que a gente vai ver que nesse caso, a data final é julho de 2015. Certo? A data final, que é a data de início do benefício, é julho de 2015. Mas você vai observar que tem meses aqui que não estão presentes. Eu não vou saber exatamente, porque eu já paguei, né? Depois que terminei a tabela. Mas vocês vão fazer essa informação aqui de remuneração mês a mês. Essa coluna aqui, ó, de remuneração mês a mês, tem que ser preenchida por vocês. E se não tiver remuneração em um desses meses, deixe em 0. Pode deixar em 0. Ah, professor, mas não é estranho estar zerada um desses meses, uma vez que ela é empregada e trabalhou nesse período? É estranho. E se tiverem muitos meses assim, você pode pedir inclusive uma revisão do benefício dela, comprovando que naquele mês teve remuneração. Mas tem uma coisa. Essa nossa paradigma aqui, essa nossa cliente, ela trabalhou no Banco do Estado. Banco do Estado de Sergipe. Banco do Estado é uma coisa em extinção hoje em dia no Brasil, certo? E é normal Estado, município atrasar recolhimento de contribuição previdenciária. Então eu não estranho o fato de ter alguns meses aqui que não constam a remuneração. Eles acabam compensando nos meses seguintes, faz o recolhimento maior aqui e ali, então às vezes não causa prejuízo. Outras vezes causa. Por exemplo, aqui tem umas remunerações, olha, de 1.000, 1.300, está vendo aqui em 94, 95, que é a segunda dificuldade que existe no CNIS dessa cliente. Ela tem a remuneração, que muitas vezes é maior que o teto previdenciário. Então isso é uma coisa que a gente precisa observar quando vai fazer os nossos cálculos. E é por isso que eu queria que vocês fizessem um cálculo. Eu queria que alguém errasse isso. Eu queria que alguém fizesse o cálculo e dissesse: professor, o meu cálculo deu muito maior o valor do benefício. Porque eu ia dizer, deu muito maior porque você não observou que o CNIS informa é a remuneração, não é o salário de contribuição. E aí nos meses em que a remuneração for maior que o teto, você deve usar no seu cálculo o valor do teto. Certo? Então é o valor do teto que vai para o cálculo do benefício. Só que para eu chegar no valor do teto, veja bem, observou que eu aqui na tabelinha do Excel, eu coloquei a remuneração e coloquei os valores do teto. Isso aqui é bem fácil de encontrar, viu? Você bota tabela, teto previdenciário, vai ter lá a tabelinha com os valores do teto do benefício e quando ele mudou. Como não muda todo mês, muda uma vez por ano, é só colocar o primeiro mês, arrastar, copia todas as célulazinhas embaixo. Então, você preenche com as informações que você capta na internet e aí eu vou mostrar uma nova fórmula que eu não tinha mostrado até agora, que é uma fórmula que permite você utilizar a célula que atende ao requisito aqui lógico de quando o teto for maior do que a remuneração, você usa a remuneração. Ou quando a remuneração for maior que o teto, você usa o teto. Essa fórmula é essa aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, para vocês verem aí. Começa com igual, porque toda fórmula no Excel começa com igual. E você bota SES, certo? SES. Abre o parênteses e coloca, B6 é minha coluna de remuneração. B6, quando B6 for maior que o teto, aí, qual é a lógica que eu aplico aqui? Eu aplico C6. Então, a minha fórmula até aqui é, se
a coluna da remuneração for maior do que a coluna do teto, eu irei aplicar aqui na tabela o valor referente ao teto. E aí continuo. Agora, se C6, que é a célula do teto, for maior do que a remuneração, eu quero que na minha célula apareça B6. Pronto. Isso é uma fórmula lógica do Excel. Eu aplicando essa fórmula em todos os casos aqui, eu vou ter, ora, a aplicação do teto, ora, a aplicação da remuneração. Depende do valor que atenda a essa fórmulazinha aqui. Tá. Tá. Eu mutei aqui um participante. Eu tive que desligar aqui o som porque tava uma barulheira brava aí. Agora o nome engraçado, este é o medo das previdências. Qual é o nome aqui? Esse é o medo das previdências, nem vi. Bom, entender? Vamos voltar para a nossa tabelinha. Olha, fiz essa fórmula aqui, eu tenho salário de contribuição. Então, vou pegar todos os salários de contribuição através dessa fórmula. Perceba, eu só precisei preencher a primeira célula da tabela, certo? Do salário de contribuição. Depois, arrastei a fórmula para cá, ele me dá todos os valores, hora do teto, hora da remuneração. E aí eu passo para a atualização. Onde é que eu encontro esses valores de atualização? Esses valores de atualização, eu vou lá naquela página que eu pedi para vocês guardarem, do índice de atualização dos salários de contribuição, que é uma tabela oficial. E vou pegar a atualização do salário de benefício referente à data de início do benefício, como eu disse, é 2015. Como é que eu sei que é 2015? Volto lá para o CNIS e lá no final eu tenho a informação da concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Tá vendo aqui? Aposentadoria por tempo de contribuição em 17/7/2015. 17/7/2015. Estou deixando aqui bem grandinho para vocês verem. É até essa data que eu tenho que pegar meu salário de contribuição, até 17/7/2015. E a minha atualização, evidentemente, vai até julho de 2015. Então seria essa tabelinha aqui, ó. Que vai aparecer na tela aí já já. Pronto. Professor, essa tabela de teto é específico para cada, tipo, se for regime próprio, se for regime geral? É do regime geral de previdência social, regime geral. Agora, alguns regimes próprios já aplicam esse teto do regime geral. Vai depender da data em que o servidor ingressou no serviço público. Certo? Se o servidor ingressou no serviço público depois da criação do regime complementar do servidor público, que varia, né? Servidor federal mesmo, eu tenho 3 datas diferentes de criação do regime complementar. Um para executivo, um para legislativo e um para judiciário. Vê que confusão, né? Tanto que eu não lembro, eu vou ser bem sério, eu não lembro exatamente a data da federal. E cada estado tem uma data diferente de criação do seu regime próprio de previdência. Por exemplo, aqui em Sergipe foi criado ano passado. Então, todos os servidores que se aposentaram antes do ano passado, antes de 2019, não tinham teto do regime geral. O cálculo era feito sem teto. Eu até poderia fazer o cálculo assim como a gente está fazendo.
Só que no lugar de eu ter um teto aqui limitador, eu não tenho. Essa coluna aqui, ela inexiste no caso do servidor público, certo? E há servidores que, além de não ter teto, ainda tem direito à paridade. Aí é uma outra situação. São aqueles servidores, aí eu sei dizer, aqueles servidores que ingressaram no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003. Antes de 31 de dezembro de 2003. Porque aí tem paridade, que é uma coisa diferente. Joia? Vamos para... Então, a atualização que eu utilizo é aqui de até 2015. Tanto que você vai ver aqui no finalzinho, olha, o último mês é junho de 2015, de atualização. Depois de fazer a atualização desses valores, eu vou fazer aqui a coluna do salário de contribuição atualizado, que aí é muito simples. É só eu colocar uma fórmula, não deixa de ser uma fórmula, porque tem o igual, mas uma fórmula simples. Salário de contribuição, que está na coluna D, vezes a atualização que eu encontrei lá naquela tabelinha lá, que o próprio governo oferece para a gente aí, certo? Esses valores, eu não estou falando, mas é o INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Ali é muito mais fácil de buscar. Você pode buscar em outros lugares, mas ali já está pronto, né? Já está prontinho para fazer o cálculo. Então, eu prefiro ali. Certo? Fiz todos os salários de contribuição e coloquei a média aqui, ó, embaixo, tá vendo? Só que essa média, na verdade, é falsa, viu? Essa média aqui não existe, não. Eu não faço a média aqui desses valores. Por que eu não faço a média desses valores? Porque se eu quero um benefício de 2015, ele é anterior da reforma. Você tem que observar isso. Tem que observar, poxa, o benefício é anterior ou é posterior à reforma? Sendo anterior à reforma, eu não faço a média de todos os salários de contribuição. Eu tenho que excluir 20% dos menores salários de contribuição. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei uma tabelinha aqui do lado para eu lembrar, ó, com todas as informações que são importantes para mim nesse cálculo. Ah, qual é o número de meses? 237. 80% de 237 dá mais ou menos 190, dá 189 e pouco. Então eu tenho que excluir do cálculo 47 meses que dão um valor inferior. Se eu fizer isso aqui, vai dar uma confusão danada, vai me tomar muito tempo, né? Porque eu tenho que selecionar, eu não posso simplesmente fazer a média com isso tudo que está aqui e depois excluir menos tal, isso dá muita confusão. O que é que eu faço? Eu abro uma planilha do lado, observe que tem duas planilhas aqui, ó. A planilha do meu cálculo original e a planilha da média. Na planilha da média, eu pego todos os valores por ordem, julho de 94 até a data da aposentadoria, e depois basta eu classificar aqui, ó, de A a Z ou do menor para o maior. Só que eu faço essa classificação marcando as células a partir do valor. Então eu marco a partir do valor. E depois é que eu puxo o mês, tá vendo? Assim eu vou ter a classificação do menor para o maior a partir do valor. Já se eu fizer o contrário, se eu marcar primeiro a data e fazer simplesmente aqui uma marcação a partir da data e fizer dados de A a Z, ele vai me dar por ordem dos meses. Olha como ficou organizado aqui, ó. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, tá vendo? Então, para que isso não aconteça, eu devo marcar do valor. A partir do valor, eu marco e ele vai me dar por ordem
do menor para o maior. O que é que eu faço? Simplesmente eu vou aqui e excluo. Esse asterisco está aqui porque eu excluí os 47 menores. Olha aqui, ó, 47 menores eu não vou usar na conta. E lá no final, eu simplesmente faço a média. Aí sim, eu vou fazer a média apenas. Olha a minha fórmula de média aqui como é. É igual média B48, ó, já é na metade da tabela, na 48ª célula da tabela, até B237, que é a última célula aqui da tabela. Tirando essa média, o valor deu 349243, que eu só fiz transportar para cá. Na verdade teve uma mudança aqui, porque eu acabei não aplicando aqui a retirada do mês que estava quebrado aqui. Tem um mês quebrado aqui, é 189 e pouco, aí tem um mês quebrado. Deu 34964836068282, certo? O que dá 349665. É o valor da média dos 80% maiores salários de contribuição. Então, quais foram as dificuldades que a gente encontrou até agora nesse CNIS? Bom, a gente teve que, primeiro, preencher todos os valores relativos aos meses de remuneração. A gente teve que distinguir o que era limitado ao teto e o que não era limitado ao teto. A gente teve que tirar do cálculo os 20% menores salários de contribuição depois da atualização, fazer a média com o restante, 80% maiores salários de contribuição, e agora vamos observar o fator previdenciário. Por que eu vou observar o fator previdenciário? Porque a aposentadoria dela é por tempo de contribuição, certo? Aposentadoria por tempo de contribuição. Se eu quiser fazer o cálculo do fator previdenciário, eu posso ir simplesmente... Eita, travou aqui. Eu posso ir no site www.jfrs, no site da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Vou aqui em cálculos judiciais. Observe que tem aqui um cálculo específico para fator previdenciário, certo? Clico aqui, coloco as informações e tiro o fator previdenciário. Quais são as informações que ele vai pedir? O gênero, tempo de contribuição, idade, certo? Aí ele faz o cálculo automaticamente. Por que eu não usei o fator previdenciário aqui, que é uma coisa que a gente precisa saber como previdenciarista? É porque o fator previdenciário, a partir de junho de 2015, guarda essa data, a partir de junho de 2015, portanto, se a aposentadoria dela foi concedida aqui em julho de 2015, já foi com a regra nova, né? Já foi com a regra nova. Então, a partir de junho de 2015, o fator previdenciário, ele é excluído se o segurado atingir uma pontuação. Qual era a pontuação lá em 2015? 95 pontos para o homem, 85 pontos para a mulher. Onde é que tem isso? Lei 8213 de 91. A Lei 8213 de 91 que foi alterada para permitir que você exclua o fator previdenciário mediante a pontuação. E a pontuação da autora aqui, 55 anos de idade em 2015 e 33 anos de tempo de contribuição, porque a gente calculou o tempo de contribuição lá a partir de 82, lembra que foi 82? Dá 88 pontos. Então não tem fator previdenciário o benefício dela. Certo? O benefício dela não tem fator previdenciário, é a aposentadoria por tempo de contribuição, que é a renda mensal inicial. Olha aí o percentual da renda mensal inicial, Vivi. Renda mensal inicial é de 100%, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição. O valor fica exatamente igual ao valor do benefício.
Só que esse valor é lá em 2015. É lá em 2015. A gente precisa trazer esse valor agora para 2020. Então, veja que não foi tarefa fácil, né? A gente encontrou o valor em 2015 e precisa agora verificar o valor em 2020. Como é que a gente sabe o valor em 2020? Bom, eu vou pegar o valor em julho de 2015 e vou aplicar a correção do período. Houve correção dos benefícios concedidos em julho de 2015 de 4,99%. A gente usa o percentual de junho, na verdade. E aí vai janeiro de 2017, janeiro de 2018, janeiro de 2019, janeiro de 2020. Na hora de fazer a pesquisa, é só colocar no Google reajuste INSS 2016, reajuste INSS 2017. Entra e vê lá qual foi o reajuste dado em cada um desses anos, certo? Chegamos ao valor em 2020 de 4.315,72. O valor do benefício dessa nossa cliente tem que ser, em 2020, 4.315,72. Professor, Pois não. no caso, essa correção seria usada, por exemplo, eu estou calculando aí o benefício dos últimos 5 anos, certo? Certo. Aí eu vou pegar e colocar essa correção, além daquela atualização. Não, digamos que eu vou fazer uma cobrança, eu vou requerer aí um benefício, vou calcular os últimos 5 anos, certo? Nós estamos em 2020, vamos retroagir para 2015. No caso, eu só vou aplicar essa correção. Veja só, você vai fazer diferente. Aqui é para a gente saber o valor do benefício em si. O valor de atrasados é diferente. Eu entendi sua pergunta. Vamos lá. Uma coisa é eu calcular o valor do benefício na data em que ele foi concedido. O benefício na data em que ele foi concedido tem o valor de R$ 3.496,65. Só que o valor dele hoje sofre esses reajustes. Então, são duas coisas que eu faço diferentes. Uma coisa é a atualização dos salários de contribuição, que você vê que varia todo mês aqui, né? Todo mês tem uma variação. E outra coisa é o reajuste do benefício, que é anual, é todo ano. Certo? A partir de 2015 é janeiro. Janeiro de 2016, janeiro de 2017, janeiro de 2018. É um reajuste só no ano. Por isso que eu coloquei numa tabela aqui à parte. Agora, se você vai entrar com ação judicial para pedir os valores de atrasados, né, já é outra história. Quando é que se aplica essa situação? Quando o seu cliente solicitou o benefício lá em junho de 2015. Ele deu entrada lá no processo em junho de 2015. E aí foi negado. Você vai precisar do valor da época e aí você vai colocar em outra tabela. É a tabela de valores de pagamentos atrasados, que é um pouco diferente. Como é que vai funcionar a tabela de atrasados? Ela vai começar de julho de 2015, vai até a data do ajuizamento da ação. Digamos que você tem ajuizado aqui, ó, em agosto de 2020, certo? Tem esses valores. Eu vou colocar aqui os índices de correção. Primeiro eu vou fazer assim, ó, 0%. Lembra que eu fiz essa tabelinha aqui, ó? Vai ser mais rápido agora. 0%. Aí vou aqui nos reajustes, ó. Janeiro de 2016, 4,99. 4,99. Janeiro de 2017, 6,58. 6,58%. Janeiro de 2018, 2,07%. 2,07%. Janeiro de 2019,
3,43. Janeiro de 2020, 4,48. 4,48. Ok? E aí vou colocar aqui os valores, ó. Valor do benefício inicial, 3,49665. 3,49665. E aí coloca a fórmula. Esse vezes esse mais 1. Eu ensinei essa fórmula aqui quando a gente falou dos valores, do valor da causa, né? O cálculo do valor da causa. Arraste para o final. Esses são os valores do benefício. Ainda não formatei, mas aqui eu vou colocar o índice de atualização desses valores. Qual é o índice de atualização desses valores? Eu vou lá naquela mesma página que eu fui pegar o índice de atualização, só que eu vou pegar a primeira tabela da atualização dos benefícios pagos com atraso. E aí, nesse caso, eu vou pegar a última atualização. Certo? A última atualização. A partir de julho de 2015. Julho de 2015. Vou lá na tabela. Julho de 2015. Observe que eu não coloquei 13º ainda, né? Por quê? Porque eu precisava desses índices aqui. A partir do índice eu posso colocar aqui o 13º. Porque aí eu repito o índice de cima. Entendeu? Abono. 0%. Eu vou repetir aqui, obviamente o primeiro é sempre proporcional, né? Mas eu vou repetir para a gente ficar mais rápido aqui. Dezembro. Repito. 2017. (2018) 2019. Joia? Não vai ter agosto, porque obviamente a gente acabou de sair de agosto e ainda não dá para fazer essa atualização. Depois nós vamos fazer a atualização desses valores de atrasados, que é simplesmente o valor original vezes a atualização, que a gente buscou lá no site. E vou excluir aqui o que está prescrito, né? Eu posso pedir dos últimos 5 anos. Então, eu na verdade só perdi um mês aqui. Um mês, o primeiro mês está prescrito, o resto está valendo, né? Está dentro. Qual é o valor da causa aqui? Valor da causa. O valor da causa vai ser igual... Peraí que eu coloquei no lugar errado aqui. Valor da causa. Igual a soma de todos esses valores que você está pedindo de atrasados, aí, já atualizadinho, vezes, e o último valor, né? Isso daqui, mais 12 vezes o último valor. Eu acho que tá... Pronto. 328.619,94 é o valor da causa. Não sei se essa fórmula está certa. Deixa eu ver se eu corrigindo aqui essa fórmula. É isso mesmo. Pronto, está certo. Ok? Isso é o valor da causa. Mas nesse valor da causa, o cálculo que eu faço aqui, né, é de que o benefício originalmente,
ele foi obtido dessa forma aqui. Então, é toda a vida do benefício até o ajuizamento da ação. Você calcula o benefício, chega no valor em 2015, na data do início dele aqui, e depois faz a planilha do valor da causa para saber onde você deve ajuizar a ação. Nesse caso, por exemplo, a ação tem que ser na Justiça Federal Comum. Certo? Professor, Pois uma não. pergunta. Duas coisas. Eu estou aprendendo ainda o direito material e Sim. eu ainda não consegui entender direito essa questão da média que vocês tiram 80% e 20%. Isso. E a segunda coisa é quanto ao auxílio que ela recebeu em 2001 até 2003. Tem algumas contribuições. Acho que Sim. são 4 contribuições. Aí entra normal, né? Entra E os normal. outros fica zerado? Então, no auxílio doença tá zerado dela, né? Eu acho que eles já incorporaram. Ó. Não tem nada aqui, tá vendo? Tem algumas contribuições. Setembro de 2001 teve 978. Ah, foi? Eu não vi. Foi setembro, outubro, novembro e janeiro de 2002. Eu não vi isso. Aí em julho de 2002 também tem 1032. Deixa eu dar uma olhadinha, que eu não observei isso não. Aí eu fiquei na dúvida como seria, tipo, para calcular se nos outros meses ia ficar zerado. Não, o auxílio entra. Se tiver zerado o mês, ele entra, entendeu? É porque eu tinha visto assim, ó. O auxílio doença foi de 2001 a 2003, tá vendo? Tá dando pra ver aí? Data de início, 2001 a 2003. Sim. De setembro de 2001 a maio de 2003, eu acho que tem aqui, ó. Setembro de 2001. Eu imaginei que ele já tinha incorporado aqui, ó. Aqui, ó. Setembro de 2001 Sim. até dezembro de 2003. Então, eu imagino que esses valores aqui já são os valores do auxílio doença, que entram no cálculo. Uhum. Entendeu? É porque tem meses que tem, outros não. Por exemplo, tem esse aí de setembro, aí depois já pula para aí outubro, novembro, aí janeiro. Ah, não tem dezembro aqui, é verdade, não tem dezembro. Aí já pula para julho de 2002. Então, se eu não tenho dezembro, eu não coloco não. Bota 0, né? Não bota nada. Ou exclui o mês. Eu excluo o mês. Eu excluo o mês, porque não tá ali. Entendeu? Sai. Entendi. Porque se eu colocar o mês, vai prejudicar minha média. Se eu coloco 0 aí, eu vou prejudicar minha média. Minha média vai cair. Uhum. Aí eu simplesmente não coloco. E é o correto, é não colocar mesmo. Quer ver um negócio? Vamos ver se o valor aqui do benefício dela bate com o nosso valor. Não vai bater porque tem muito... Tem um centavo para lá, centavo para cá. Mas veja, o valor da aposentadoria por tempo de contribuição dela em fevereiro de 2020, ó. 4.314,88. O nosso valor deu 3.000... Não, como é? Vixe, que diferença alta aqui. 4.314. Alguma coisa deu diferente aqui, ó. O benefício dela deu muito maior, tá vendo? Talvez seja esse auxílio doença aqui que não entrou. Vou descobrir como como é que ela recebe um valor de benefício desse aqui. Ah, não! Oh, meu Deus, eu tô pegando o valor de 2015. É o valor de janeiro aqui, ó. 4.315,72 de 2020. Vamos ver se... 4.314,88. Ah, isso, é isso mesmo. 4.000... Vai dar R$1 de diferença. 4.314, né? E 88. Menos esse aqui.
O nosso ficou 84 centavos maior, certo? 84 centavos maior. Eu até me assustei, eu digo, poxa, como é que deu 3.496 ela está recebendo 4.300 aqui? Não, mas é porque eu fiz certo. Esse é o valor inicial do benefício dela e o valor final em 2020 com os reajustes 4.315,72. A diferença de 84 centavos se justifica porque esses valores aqui são arredondados, né? Quando você faz a aplicação desses percentuais aqui, ó, desses valores, eles vão arredondando, 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 aí acaba acontecendo. R$1 para lá, R$2 para cá, é normal acontecer. Mas nosso cálculo está dentro da realidade de como foi calculado o benefício dela. Certo? O que excede, os valores que excedem no teto previdenciário, a gente pode pedir restituição? Pode, né? Então, pelo CNIS não dá para ver isso. Certo? Você não consegue ver isso no CNIS. Por quê? O CNIS dá o valor da remuneração. Ele não dá o valor da contribuição. Então, a remuneração pode ser maior que o teto e a contribuição ter ficado no teto. Para que você veja isso, você vai precisar dos contra-cheques, vai precisar da ficha financeira. São outros documentos. E aí você olha, né? Você vê, normalmente acontece quando tem atividade concomitante. Você exerce duas atividades profissionais. Aí, em uma atividade você contribui em cima de 5.000, na outra de 5.000 também. Então, obviamente, que você contribuiu acima do teto, porque o teto é 6.000 e pouco. Né? Você tinha que ter somado e contribuído só até R$6.000. Professor, aproveitando esse gancho dessa explicação sobre o valor que excede o teto, por exemplo, eu vi que em um dos processos o juiz mandou a contadoria, né, realizar o cálculo. Só que aí, na minha planilha, tinha um valor, por exemplo, que não foi juntado, por exemplo, os dois vínculos, porém de um só. Ela contribuiu a mais, muito a mais, o dobro, entendeu? Mas ela chegou a contribuir a mais? Foi. Aí o que acontece? O contador, ele não considerou aquela prestação, mesmo sendo a mais, que estava lá no contra-cheque, ele não considerou, entendeu? Então, veja Daí eu fiquei sem saber se era por conta da tese, né, que junta os dois vínculos e ultrapassa, ou se posteriormente a gente pode cobrar, por exemplo, separado, já que ela realmente pode comprovar que foi cobrado dos contra-cheques dela um valor superior ao teto, mesmo sendo de um vínculo, entendeu? Entendi. Eu fiquei na dúvida. Veja ou só, se eu vou recorrer, dizer que está errado o cálculo. Quando a juíza mandou o contador fazer o cálculo, foi o cálculo do benefício ou foi o cálculo da contribuição? Foi o cálculo da contribuição. Da contribuição. Então, na sua ação, você estava pedindo a restituição da contribuição, foi isso? Isso, é. Então, você tem que se manifestar. E aí eu coloquei aquele mês. Eu coloquei aquele mês por quê? Só foi de um vínculo, porém, ela contribuiu acima do teto. Então, você pode sim. Era R$1.000 de desconto. Você se manifeste, viu? Porque corre o risco de fazer coisa julgada. E aí você não poder discutir depois. Uhum. Entendeu? Você vai ter argumento para discutir depois. Você vai dizer, olha, não, a minha tese ali foi das atividades concomitantes. Mas eu estou agora pedindo essa devolução porque ela contribuiu em um vínculo só acima do teto. Beleza. Uhum. Mas não deixe passar não. Não deixe passar não. Fale, diga aí, no mês tal, o valor de contribuição, até porque não deve ter sido num mês só, né? Deve ter outros meses ali também, né? Eu percebi. Uns 3 meses. Não deixe passar não. Deixe passar não para não ter problema depois. Principalmente juizado, que é complicado. Ok. Viu? Beleza, pronto. Então, olha o que é que nós fizemos agora. Nós acabamos de fazer o cálculo do salário de benefício e da renda mensal inicial de um benefício. Fiz uma planilha aqui já com o valor da causa,
que o valor da causa é a soma do que você vai pedir mais 12 vezes, 12 prestações mensais do benefício atual, basta que a gente agora informe para o cliente, né? Olha, a gente tem isso aqui, pode pedir esses valores, tal. E aí a cliente pode dizer, bom, e se eu entrar na regra da reforma da Previdência? Ou seja, se eu continuar a trabalhar, ela não continuou a trabalhar até agora, né? Ela não trabalha até 2020, ó. Ela está trabalhando até agora. Ela pediu aposentadoria. Obviamente, veja, com essa aposentadoria aqui, ela não tem mais o que fazer, né? Ela não pode pedir outra aposentadoria. Mas vamos ver se a gente exercita, né? Dessa vez sem precisar desse mediador que vos fala. Vamos exercitar o cálculo, certo? De um virtual benefício nessa mesma situação, um virtual benefício do cliente hoje, ou seja, com a reforma da Previdência, certo? De acordo com a reforma da Previdência, essa cliente aí, se quisesse se aposentar hoje, ela conseguiria? Ok? E aí vocês vão fazer, até a próxima aula, o cálculo. Na próxima aula a gente já vai ver outra coisa, mas eu quero que vocês façam, que vocês tenham a dificuldade de fazer o cálculo desse benefício, só que agora com a regra da Previdência, da reforma da Previdência, certo? De acordo com as regras da reforma da Previdência. Com uma alteraçãozinha que eu vou fazer na reforma, eu vou dar uma de legislador constituinte, certo? Então, é uma observaçãozinha rápida. Vocês não vão poder usar a regra do pedágio de 50%. Que é uma regra que tem do pedágio de 50%. Faz parte do aprendizado. Professor, não vi direito material ainda, mas é hora de ver. É hora de ver. É hora de pensar. A gente está vendo o cálculo, a gente já sabe que essa cliente nossa tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mas digamos que ela não pediu essa aposentadoria por tempo de contribuição, digamos que ela não tinha tempo de contribuição antes da reforma, e só vai passar a ter tempo de contribuição depois da reforma. Ok? Como é que seria esse cálculo? Qual seria o valor do benefício dela? Eu vou mandar essa tabelinha para vocês. Eu vou salvar aqui e vou enviar essa tabela para vocês. Deixa eu colocar no grupo já aqui. As fórmulas são as mesmas, né? As fórmulas são as mesmas, quase as mesmas. A diferença vai ser a média. Vai ser, então acho que vai ser a média do 100%, ao invés de nós utilizamos as do 80%. Perfeito. Agora vai usar por 100%, todas as contribuições. Exatamente. É justamente essa a minha dúvida, porque em uma é 80, na outra é 100, eu fico... Tô aprendendo direito material ainda, e aí fica tudo confuso. Comprei até um após essa semana para começar a fazer tributário, para ver se entra na minha cabeça. Mas não precisa tributário, não tem nada a ver com tributário. Tributário o quê? É porque eu faço tributário também, calma, previdenciário. Mas aqui você vai aprender mais do que na pós. Porque agora professor, uma dica aí pro pessoal. Como acontece. Uma dica aí pro pessoal, professor. A Fundação Bradesco estava dando curso gratuito de Excel aí. Olha que maravilha. Se tiver interesse. Vou procurar, preciso. Maravilha. Fundação Bradesco estava dando curso grátis de Excel, um monte de inglês, um monte de coisa. Eu vejo sempre no YouTube, porque às vezes quando eu preciso fazer alguma tabela que fica apanhando para ele, aí eu boto no YouTube. Olha, a teoria, a gente tem obviamente vídeos lá na plataforma onde eu explico toda a teoria da reforma da Previdência, certo? Das regras de transição. Procure os vídeos das regras de transição, certo? Mas isso daqui vai dar a vocês um conhecimento muito maior do que simplesmente ler, simplesmente assistir aula. Porque vocês vão colocar em prática, certo? Eu quero que vocês coloquem em prática. Então, já coloquei a tabela lá no grupo. Vocês vão entrar no grupo, atualizar essa tabela.
Como é que você vai atualizar essa tabela? Pronto, você vai mudar a média, você vai acrescentar os salários de contribuição que tem lá no CNIS, ó, até julho de 2020. Tem todos os valores aqui, ó, da remuneração dela até 2020. Quanto é que ficaria o benefício dela em 2020? Olha, o que é que vocês vão precisar saber? A média é 100%. Média, não é mais 80%. Segunda coisa, a renda mensal inicial é 100%? Não é 100%. A renda mensal inicial vai ser 60% mais 2% a cada ano a mais de 20 anos que ela tenha de contribuição. Então a renda mensal inicial pode mudar, certo? Segundo a regra da reforma. Professor, então a gente vai fazer primeiro a gente calcula a RMI. Primeiro calcula o salário de benefício. O salário de benefício. Isso. Aí, se vai usar o 100% ou 80%, dependendo da situação, não é isso? No caso, vão usar 100%. Como eu disse, 100%. Vocês vão fazer segundo a regra da reforma, porque vão ignorar aquela regra do pedágio de 50%. Sim, certo. Aí encontramos um valor, o salário de benefício dela. Isso. Ou é da RMI, agora estou me atrapalhando. Do salário de benefício. Salário de benefício. A média dos 100% é salário de benefício. Benefício. Aí vai para a RMI. Então a reforma teve mudança em tudo, não foi? Tanto no salário de benefício como na RMI, né? Perfeito, perfeito. Nas duas coisas. Entendi. Certo. Olha como você já vai começar a compreender. E outra coisa que vocês vão entender é o seguinte. Como as regras de transição afetam o valor do seu benefício. Como as regras de transição vão afetar o valor do seu benefício. Certo? Faça um cálculo, como se fosse se ela estivesse fazendo o pedido de aposentadoria agora e ela não tenha tempo de contribuição até a reforma, né? Porque quem tem tempo de contribuição até a reforma tem direito adquirido. Então ela não tinha tempo de contribuição até a reforma e vai precisar desse tempo até hoje para poder se aposentar. Ok? Exercitem, vocês vão gostar. Vocês vão futuquem o material. A gente tem o vídeo que fala das regras de transição. A gente tem a reforma comentada. A reforma comentada que está em PDF lá para vocês lerem. Tem as aulas anteriores também, que eu fiz o cálculo depois da reforma, do salário de benefício depois da reforma. Então, olhem esse material que vocês vão começar a se acostumar com o direito material e como essas regras afetam o valor do benefício. Joia? Vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Ok. E eu já quero na próxima mentoria começar a falar de outros assuntos. Esse CNIS está lá no grupo, Eu acho que estou perdida. Já coloquei no grupo. Eu coloco de novo, se quiser. Coloco de novo. Coloque, por favor, porque eu tenho muitas mensagens. Vou colocar aqui de novo o CNIS. Beleza, gente? Valeu, um abraço a todos. Bom descanso. Tchau, tchau.